Dá uma segurada, vem comigo que hoje é o segundo episódio do Novembro Azul, na opinião deles. Aqui ao meu lado, Felipe Carvalho, seja muito bem-vindo. Olá Maria, prazer meu estar aqui contigo novamente, né? Ainda bem, obrigada. Prazer estar aqui contigo para a gente bater mais um papo sobre seguro, sobre prevenção, sobre vida, né? Perfeito. Inclusive a gente estava aqui nos bastidores antes de começar e você estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a importância da prevenção, né? Desse primeiro caminho em relação ao seguro. Sempre, né? Prevenção, e ela vai em todos os seus ambientes, né? Quando a gente fala na questão da saúde, quando a gente fala na questão financeira, quando a gente fala na questão cultural, prevenção familiar, todo cuidado anterior a um problema, ele deve ser feito com a responsabilidade daquele que é o arrimo da família. O homem, a mulher, aquele que lá estão, né? Então, vamos bater um papo sobre prevenção também. Perfeito. Olha só, quero contar para vocês que sejam bem-vindos ao canal podcast Dá Uma Segurada. Eu sou a Maria Fernanda Coronel, apresentadora do podcast e corretora de seguros. E antes de nós irmos para o nosso tema, eu quero contar que esse é o episódio de número 61 do podcast. E um grande abraço, nossos agradecimentos aos patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Wagner Reguladora de Sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Quero falar para vocês também que dia 11 de dezembro eu estarei no auditório do Porto de Itajaí participando do evento workshop O Seguro no Comércio Exterior. Esse evento vai começar às 13 horas, vai até às 18 horas. Vão ser 4 palestrantes, a gente vai conversar muito sobre a importância do seguro, sobre contratação, cases de sucesso em caso de sinistro, sem entrar na esfera jurídica. Então vai ser um evento bem bacana, viu, Felipe? Já está convidado. Uau, obrigado pelo convite, já fiquei aqui babando. Vai ser bem incrível. E olha só, eu quero apresentar para vocês o meu convidado. O Felipe Carvalho é casado, tem 50 anos, está há 32 anos de atuação direta no mercado segurador. É tempo. É tempo, né? É tempo. Ele está atualmente como presidente do CVG de Santa Catarina, embaixador do movimento, mostra pra gente a camiseta, Minha Vida Protegida, hashtag Minha Vida Protegida, cursou letras pela FAPA de Porto Alegre, fez gestão comercial pela Unicesumar, já foi também gerente de sinistros pela Liberty Seguros em São Paulo, na Matriz, atuou na Porto Seguros na área comercial, foi gerente comercial estadual da Previsul Seguradora, gerente comercial da MBM e atualmente ele está como head de benefícios e seguros de vida do Grupo Fetra, residindo em Blumenau e fazendo toda essa... Minha paixão, residindo em Blumenau, apaixonado por Santa Catarina, mas circulando e agora começando a circular Brasil afora. Essa é a nossa operação. E bastante coisa, né? Muita Felipe? coisa, muita oportunidade, né? Muita oportunidade, mercado segurador irradiando e expandindo. Vamos aproveitar antes da gente entrar, de fato, no nosso tema, para a gente falar desse momento aí que você está vivendo como embaixador do movimento Minha Vida Protegida. Inclusive, um grande beijo pro Rogerinho, né? Rogerinho, um grande beijo quando der já aparece de volta aqui no podcast. Um abraço, irmão. Veja, Maria, que a gente há muito tempo vem conversando sobre a necessidade de falar prevenção. De que forma? Olhar para a prevenção na tua saúde financeira a partir do seguro de vida. Como é que a gente faz isso? De uma maneira cultural. Como trazer essa cultura a partir das pessoas, os operadores que estão dentro do seguro, tendo a sua vivência, tendo a sua voz, tendo a sua experiência, e estes capacitando a sociedade, capacitando de uma maneira cultural para que isso seja normal. Pensa o seguinte, vou trazer aqui o seguinte exemplo. Minha Vida Protegida e seguinte exemplo. Como é que nós lembramos do tempo de antes de usar o cinto de segurança? É chavão, tá, gente? Lugar comum, mas olha só. Tá. Como é que era esse tempo? Você não pegou porque é muito mais novinho do que eu. Mas eu sou do tempo em que a gente andava numa Brasília, indo de Porto Alegre a uma praia,
todos soltos, tá? Só eu, tá? Indo de Porto Alegre a uma praia, todos soltos, e alguns atrás, lá no porta-mala, picando de um lado para o outro. Como é que isso aí começou a mudar? Começou a se falar com as crianças. Experimenta entrar num carro hoje onde tem uma criança e não coloca o cinto. Liga Ela cobra, a criança te cobra, né? Por quê? Cultura, se falou em casa, se divulgou, se falou sobre a importância disso de maneira lúdica, e tu vais evoluindo nas questões de como isso se tornar prática. Então, seguro precisa se tornar prática. Em todas as linhas, mas aqui a gente está falando seguro de pessoas, prevenção, mas primeiro aqui, na questão cultural e social, e aí é prática. Então, o movimento Minha Vida Protegida vem para trabalhar a prática do seguro, a importância do seguro. E são diversos embaixadores. Você que quer, minhavidaprotegida.com.br. Entra, se torna um multiplicador, conhece o conteúdo, divulgação, conhece o que nós precisamos. Qual é a ideia? Nós precisamos levar a essência da preocupação com as famílias. Porque o tempo do seguro é o tempo da devolução de dignidade, manutenção e devolução. Então a gente precisa entender por que dessa necessidade. Isso aí. E assim, a parte do seguro, né, a importância do movimento, você educa, né? Você começa a falar mais, você começa a mostrar a importância, você começa a falar o porquê, o motivo, como que funciona, fala de uma forma simples. Eu acho que eu não me lembro se eu já comentei para você, eu venho de uma cultura de trabalhar em algumas multinacionais e eu tinha um gestor que nós íamos para as reuniões de alinhamentos, né? Geralmente, final de ano, a gente fazia essas reuniões para preparar, para afiar o machado para o ano seguinte. E ele dizia isso sempre. Este movimento que nós estamos fazendo aqui, alinhando as metas, falando sobre resultados, sobre números, vocês têm que chegar na cidade de vocês, eu era coordenadora na época, e ele dizia, vocês têm que chegar lá, sentar com a equipe de vocês e explicar para cada um deles a importância do que ele faz. A importância de colocar o tijolinho, perfeito, organizando. E tem também uma fábula, uma lenda, enfim, não vou saber agora, que fala, né? Inclusive ele contou isso nessa reunião e eu não esqueci nunca mais, que ele dizia que eles foram olhar e eles estavam construindo uma... Tipo, não era uma igreja, mas era algo nesse sentido. E chegou para um dos funcionários que estava construindo e perguntou para ele, né? E ele jogava o cimento de qualquer jeito, botava o tijolo e fazia. E pelas atitudes dele percebia-se que ele não estava feliz aonde ele estava. E aí chegou o cara e perguntou para ele, escuta, o que você está construindo? Cara, eu nem sei o que eu estou construindo. Me mandaram empilhar tijolo e ele foi empilhar. E aí foram mais à frente e tinha um que estava botando cimento com todo cuidado e os tijolos perfeitamente alinhados. O que você... Cara, aqui nós vamos construir uma catedral. O Papa vai vir dar missa aqui. Então isso aqui tem que ser perfeito. E a gente percebe, né, quando as pessoas elas estão bem orientadas, elas entendem o que elas estão construindo. Exato. A pessoa que contrata um seguro de vida sabendo que ela não deixa de pagar. Que ela sabe o que ela... Perfeito, perfeito. Sabe que assim, tem mais. Tudo isso se inicia no primeiro passo, você tem que ter ação. E aqui, quando a gente fala hoje, a gente está falando agora do movimento Minha Vida Protegida, mas isso vai para as equipes comerciais. Qual é o primeiro passo? Planejar. Mas se você não tiver ação sobre isso, nada vai acontecer. Não vai acontecer absolutamente nada. Então, eu aqui também dou aqui esse abraço ao Rogério, ao Anderson, a toda a equipe, a todos os embaixadores, todos que estão envolvidos, já te faço o convite, integra conosco, isso é importante nisso. Está aceito o convite. Se esta ideia e esta vontade não tivesse sido nutrida pela ação, a gente hoje não estaria aqui falando da alegria que é um movimento assim, um movimento que está tomando o Brasil afora, você vai ouvir cada vez mais falar sobre isso. E qual é a intenção? A intenção é levar uma marca? Não. A intenção é trabalhar uma cultura, para que nós tenhamos... Eu vou te dar um exemplo. Eu estava conversando, olha só, olha como essa coisa da ação e trabalha diretamente conosco que somos operadores de seguro. Eu tenho um parceiro, corretor parceiro no Grupo Fetra, e é um grande corretor. Então ele tem uma grande estrutura
fazendo os seus negócios. Eu estava conversando com a responsável nessa grande estrutura pela Vida, e ela me contando que recebeu uma colega sua em casa, contando que perdeu a irmã, se não me engano, era isso, e que eles foram, ao tempo, descobrindo que esta menina, e eles tinham uma empresa familiar relativamente grande, e esta menina falecida não tinha um seguro sequer de funeral. Veja que nós não estamos falando de quem não podia ter, nós estamos falando de alguém que não tinha. Esse não ter é responsabilidade do operador de seguro. É responsabilidade da falta de cultura de seguro. Porque sabe o que acontece num momento desse? E foi o que aconteceu quando ela me contou? A situação não estava boa. E esta família daquela menina, para esse funeral, precisou fazer uma espécie de vaquinha. E a partir dali geraram outros compromissos que o dinheiro já não tinha. Ou seja, a dignidade está perdida naquele momento, que já é de dor. Então, isso é o mínimo. Na questão cultural de nós que temos o conhecimento, começamos a falar por isso, porque o seguro de vida e os seguros, de uma maneira geral, na sua prevenção, são, em primeiro momento, você, responsável pela sua família, lembra e não esquece disso. O seguro de vida é prova de amor. Você está cuidando da sua casa, cuidando das suas pessoas. Primeiro pensando nisso. Não pensa como custo. Pensa que você faria qualquer coisa para que a sua família não fosse humilhada e não precisasse ficar de favor. É por aí que você começa. Então, queria só te dar esse exemplo, que é a nossa pegada cultural. Eu tenho isso destes 32 anos, 15 são como especialista do vida. E eu te digo, gostaria de ter chegado antes. Eu sou apaixonado pelo que faço e queria ter começado antes sobre isso. 2009, 2010, eu vi o mercado segurador mudar. O mercado segurador, e aí o comercial mudou o cultural. O mercado segurador passou a olhar para o seguro de vida, seguro de pessoas, tá? Dando a importância comercial dentro das suas equipes, que ele até então não tinha. Sempre foi um grande negócio. Tá? Fora toda essa questão cultural de responsabilidade de prova de amor, o seguro de vida é um grande negócio. Mas até então não era. 2010 para cá, e aí você tem acompanhado, né? Produtos diferentes, equipes diferentes, companhias de seguro falando sobre o seguro de vida, várias pessoas falando sobre o seguro de vida, e aí, graças a Deus, porque a gente consegue mudar a cultura a partir das essências, a partir das ações. Eu queria te trazer um pouquinho desse exemplo, assim, de pensamento sobre este momento que a gente fala, esse momento azul, né? Momento azul, um mês bem propício para a gente falar. Todos os meses, agora no ano, eu te confesso que eu me perco um pouco nessa paleta, eu não sei todas essas cores que a gente tem. Mais ou menos ele se perde nessa paleta, tá? Porque nós fizemos um alinhamento para o podcast e eu disse para ele, escuta, você pode vir de azul? Pois ele veio. Gente, ele não veio só de azul, como o óculos dele é azul, tá? Então, assim, ele veio todo na estica, ele tá na beca, então você tá de parabéns, você super acertou a paleta de cores do Novembro Azul. Para vocês. Para todos nós, gente. E olha só, eu acho que a colocação foi perfeita falando sobre seguro de vida, e eu acho que a gente teve um segundo momento na história mundial também, quando teve a pandemia, o Covid. Porque nós brasileiros, eu não posso dizer os brasileiros, né? Nós brasileiros, nós temos uma ideia do tipo assim, eu vou colocar a cueca por cima da minha roupa, vou pegar a minha espada e meu escudo e eu vou dar conta desse negócio, eu não preciso de seguro de vida. A pandemia, ela veio mostrar que todo mundo vai morrer. E que as pessoas morriam muito rápido. E o seguro de vida começou a ser... ele foi top-down, assim, foi uma coisa do tipo assim, as pessoas elas se convenceram na dor, Felipe. Na dor. Porque você comentou assim, a família ficou sem o seguro, não era uma família que poderia ter tido um seguro, ela podia ter tido um seguro. E eu percebo como, vamos colocar assim, como influenciadora, né, do seguro de vida, eu percebo as pessoas com uma certa resistência. Total. Não, eu preciso de um seguro de vida, mas eu preciso talvez, mais ou menos, entendeu? Eu busco, enquanto corretora de seguros, falar muito, oferecer o seguro de vida, fazer uma cotação. Eu como boa gaúcha, meio metida mesmo, eu já faço a proposta, já mando. Mas não era bem isso que eu queria.
queria. Ou seja, tu já tá 50% evoluindo. Sim. Entendeu? Você já começa aí. Mas as pessoas, elas têm uma certa resistência. E a pandemia veio como um tapa na cara de todos nós brasileiros, dizendo assim, ó, morre. É isso aí. Morre. Você pode ser forte, você pode dar jeito, porque a gente tem a história do brasileiro dar um jeitinho, né? Mas não dá um jeitinho pra morte. Não tem jeitinho. Não tem assim, jeitinho. Não tem jeitinho. Mas assim, o povo perece pela ignorância, né? Então, Pela falta de informação. É claro. Então, quem que tem que informar? Quem tem o conhecimento, quem detém o conhecimento. Quem detém o conhecimento? Nós, os operadores de seguro no primeiro momento. Como vamos fazer? A pandemia começou a nos mostrar sobre isso. No primeiro momento, as dores chegaram, as seguradoras se movimentaram, e aí vem mostrando o que fizeram, mas trouxe já a responsabilidade. Já se fala sobre isso. Até então não se falava sobre isso. Então vinha todos aqueles chavões do seguro de vida, que a gente ainda escuta, mas já está bem menor. Mas outras pessoas começaram a entender o como tratar sobre isso. E o como levar sobre isso, como incluir pessoas a partir do seguro. Você sabia disso? A gente tem uma modalidade no seguro que chama seguro inclusivo. Por quê? Porque ele quer trazer pessoas que até então achavam que não tinham sequer possibilidade de ter um seguro. Tem seguro que não vai custar R$15 por mês de inicial. Mas a gente tem que levar, a gente tem que falar sobre isso. Sim, a gente tem que disseminar, né? Exato. Então, mas que bom que tem muita gente querendo falar sobre isso, que tem muito espaço querendo falar sobre isso, e a gente está pronto para isso. Enquanto houver saúde e disposição, vamos em frente. Bora! Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o começo dessa campanha Novembro Azul, né, para a gente ilustrar aqui o nosso podcast. Eu vou no mínimo do conhecimento que Bora tenho. lá! Mas 2003, e aí, gente, olha só, me perdoem se for um ato falho, mas eu não tenho certeza se isso é a lenda, se romantiza ou se é o fato, tá? Então, por favor, não tome verdade absoluta. 2003, me falhou. 2003, Austrália? Austrália, 2 amigos deixaram então crescer os seus bigodes para que a partir dali gerasse uma campanha arrecadando fundos para gerar pesquisa no câncer de próstata. Reduzindo, em 2004 o Brasil também entra nessa pegada e os nossos órgãos de saúde começam a aumentar sua pesquisa, divulgar e passar a falar sobre isso. Hoje, em que momento nós estamos? Estamos neste momento que você vê os monumentos em azul, você vê as pessoas em azul, você vê lacinhos em azul, você vê pessoas falando sobre isso e trazendo sobre prevenção. Essa é a palavra de agora. Dá uma olhada para isso, prevenção. Mas é só o homem que tem que sair, que tem essa responsabilidade de falar sobre isso, de ouvir. É claro que o homem é aquele responsável em fazer o exame, em se prevenir. E ó, o exame é o seguinte, 45 anos com histórico familiar, faz o exame. Vai no médico. Entendeu? Dá uma olhada, começa ali. 50 anos com ou sem histórico, vai no médico. Procura teu exame e faz. Começa assim, eu tô nessa fila já, tá? Sem histórico. Sem histórico. Sem histórico, é verdade. Sem histórico. Mas já tô nessa fila. Sabe quem tem muita responsabilidade? A gente agora pegou um exemplo há pouco de que as crianças começaram a nos ensinar a mudar as coisas, né? Quando você começa a ouvir pessoas do seu convívio a te alertarem sobre algo, você tende a dar mais atenção, certo? Eu sei que sim, você concordou comigo aí, sei que tu concordou comigo, assim. A pessoa do teu relacionamento íntimo, que vive contigo, teu cônjuge, tem essa responsabilidade. A minha esposa lá, a Michele, tem essa responsabilidade. Chega, Felipe, não precisa ser só em novembro, mas novembro no mínimo. É disso que a gente está falando. A minha filha vai ver isso. E olha só que legal. A minha filha estava com um negocinho no olho, assim. Ela disse assim, pai, eu queria ir lá e dar uma olhada, precisava no oftalmo. E aí já aproveita e faz os teus exames. Tipo, por favor, né? Vamos juntos. Te toca. Te toca, né, pai? Te toca, tipo isso. Entendeu? Te toca. Basicamente isso. Sabe que eu dei uma olhada em alguns números e o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele traz pra gente que o câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e é a causa de morte de
28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. É muito severo, né? Vou mais além. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata. Isso segundo os dados do INCA, tá? Do Instituto Nacional do Câncer. Então, assim, é muito sério e tanto o Ministério da Saúde quanto o Instituto Nacional do Câncer, eles sempre trazem o seguinte dado, né? Na fase inicial, o câncer de próstata, ele não apresenta sintomas. E quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão numa fase muito avançada, que dificulta a cura. E eu vou trazer um pouquinho aqui sobre os sintomas, tá? Que eu acho que a gente, nessa nossa função de orientar, instruir, trazer essa informação, e às vezes quem está nos assistindo nem está nos assistindo, está só nos ouvindo. Pois é. Os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. Então, olha só, isso é extremamente importante, acho que nós falarmos dos sintomas também, né? Da importância, como o Felipe falou assim, ó, vai no médico, né? E a gente comentou num outro episódio aqui que eu fiz com o Rafael Leonel, a gente estava falando exatamente isso, a mulher tem que ir uma vez por ano, numa situação extremamente constrangedora, fazer o exame. E a gente está falando para o homem que ele vá quando ele fizer 40 anos e que nada impede ele dar uma chegada antes, porque tem também um exame que é feito antes do toque. PSA. O PSA. E o PSA é um exame de sangue, vai olhar, vai ver se apresenta alguma coisa, alguma anomalia, vamos dizer assim. Então, não necessariamente, eu acho, né? Que não precisa esperar os 40, pode ir antes, pode dar uma olhada, pode visitar um urologista, né, Felipe? Assim, dar uma cuidada na máquina, né? Porque senão... Assim, afora tudo isso, nós sabemos que nós também temos a questão machista e cultural. O homem é resistente a essa conversa. Super. Ele é resistente a essa conversa, não é nem a situação. Não é nem ir no médico. Não é nem o ir ao médico. Ele já é resistente a... Gente, eu não posso me furtar. Eu também luto com isso. Porque a gente precisa vencer isso. Quando te reúne com os teus amigos? Não, a gente não conversa. Nunca tem essa conversa. A gente nunca tem essa conversa. Assim, agora, 50, essa conversa já existe. Tá? Mas até então, eu te confesso que essa conversa sempre foi evitada. Nem jogo de... Eu tô perguntando, né? Não. É justamente por isso chama na opinião deles, gente. Não, mas então que é pra eu isso. entender. Nunca tomando uma cerveja, batendo um papo. Não, nunca teve um histórico de tipo, alguém foi lá, fez o exame, veio com... Nada. Vocês evitam. Assim, esse tipo de momento, de rodinha, invariavelmente são momentos de deboche. Tá? Então, por óbvio que esse tirando sarro do outro. Tirando sarro ou tratando a situação como um deboche. Salvo se esta situação gerou uma perda na família. Na família, no grupo? Na família, no grupo, perfeito. Na família, no grupo, aí sim. Aí começa a ser sério. Isso muda conforme você avança com a idade. Eu não estou aqui dizendo que isso melhora, estou dizendo que muda conforme você avança na idade. Porque você começa a entender a máquina precisa ser cuidada. Porque, gente, vamos lá. Com 20 nós achamos que fazemos absolutamente qualquer coisa. Tudo. Com 30 a gente faz quase tudo. Com 40 tu escolhe algumas coisas. Com 56, com 50 tu já não tem tanta disposição a Eu não estou dizendo que a gente envelhece, estou dizendo que as coisas mudam aqui. Então, o homem precisa ter a segurança para tratar alguns assuntos. Esse é um deles. E esse é um deles. E esse é um tabu de fato. É um tabu. É um tabu, assim. Na palavra melhor dita é essa, é um tabu. E como é que se quebra tabu, gente? De novo, aqui. É aqui que se quebra um tabu. Não é aqui, não é na imposição física, é aqui, é na mente, no conhecimento. Trabalhando na mente. É isso. E agora, que você está participando desse podcast, 50, tá todo de azul aqui com a gente. Você vai levar o assunto, você vai falar, você se enxerga, por exemplo, sou o embaixador do Minha Vida Protegida. Você se enxerga com essa missão de eu sou o embaixador para falar sobre o Novembro Azul?
Sim, na verdade eu já sempre tive um envolvimento, e aí eu cito de novo as cores e os meses, eu sempre tive esse envolvimento porque sempre integrei a diretoria do Sintseg aqui em Santa Catarina, antes ainda enquanto CLT em seguradora, e sempre o Sintseg é muito ativo sobre isso, então eu sempre participei em todas as campanhas, e o Novembro Azul sempre foi uma delas, né? Então a gente sempre participava, e eu me sinto à vontade para não só tratar sobre isso, como ter a minha parcela de responsabilidade sobre isso, me sinto assim. De boa, assim. De boa, Tá bom, tranquilo. então vamos mostrar o podcast para todo mundo agora, né? Bora? Bora! Olha só, vamos falar de fator de risco. Vamos lá. Você comentou sobre o histórico familiar, né? Então, o histórico familiar de câncer de próstata, pai, irmão, tio. Raça, homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Sabia disso? Não. Homens negros sofrem maior incidência desse tipo de câncer. Obesidade. Sim, eu já sabia. E eu também li um material falando sobre os motoristas. Motoristas, transportadores, né? O caminhoneiro, muito tempo sentado, má alimentação, falta de exercício. E então, o setor de transportes, o motorista em si, eles são um setor que tem que ter bastante atenção, bastante cuidado. E eu, como atuo muito na área, quero falar sobre isso também para os motoristas. Precisam, a hora, parar não só o caminhão para fazer a manutenção. Precisa o motorista fazer uma manutenção. Perfeito. E é super importante isso, assim, porque eles passam dias na boleia do caminhão e não param por aí. E responsáveis por escoar tudo que nós ainda temos, já que o nosso modal é rodoviário. Perfeito. O cara que comanda isso está ali precisando. A máquina, eu ouvi e agora me lembro aqui de um exemplo, foi há alguns anos, de um colega segurador, se eu não me engano, o Sami Razan. Ele disse, em uma palestra, ele deu o seguinte exemplo. Você faz seguro de absolutamente tudo. Você tem uma máquina de fazer dinheiro. Foi esse o exemplo. Você tem uma máquina de fazer dinheiro. Ser previdente, o que você vai fazer? Seguro dessa máquina? Claro. Faz o seguro dessa máquina. Mas quem opera essa máquina? Quem opera essa máquina de fazer dinheiro? Você vai programar, vai fazer. Então, a gente faz seguro de absolutamente tudo hoje. Né? Você faz seguro de absolutamente... Eu estou falando sobre o seguro de vida, tá? Tá. E quando você não faz o seu seguro, essa máquina de fazer o dinheiro e levar para sua casa, está sem cobertura. Mas, se eu não me engano, porque já tem alguns anos que eu ouvi isso dele, é mais ou menos isso. Você faz seguro de absolutamente tudo e daquilo que gera, você não faz. Do provedor. Do provedor, né? Você mesmo. Não faça. A gente vai avançar, mas era só para fazer uma analogia, a gente falar sobre essa pegada de que a gente deixa de fazer muitas coisas aí. E no rodoviário é a mesma coisa. Você precisa fazer daquele cara que conduz. E eu acho assim, além de não fazer o seguro do provedor, de quem de fato faz o dinheiro, não dá atenção aos sintomas. Perfeito. Vê como os assuntos se entrelaçam? Entende? Porque daí assim, ó, a pessoa, não, isso aqui não é nada. Aí vai fazer xixi, sente dor. Não, mas é hoje. Ou tem muita vontade de ir no banheiro. Imagina um motorista de caminhão com muita vontade de fazer xixi várias vezes, aquilo se torna um problema para ele. Se ele faz parte de uma operação monitorada, perfeito. É um baita problema. Perfeito. Você vê o quanto antes na questão técnica precisa ser tratado para chegar até aí, né? Porque é aquela história. Se você não fizer a manutenção, uma hora a máquina para. E o custo para você recuperar a máquina pós-manutenção, pós-prazo de manutenção, ele é muito maior. Porque daqui a pouco você precisa parar muito mais tempo. Eu estava conversando com um cliente ontem e ele dizendo que ele bateram no caminhão, num dos caminhões dele, e ficou 90 dias. E aí ele me pediu orientação. O seguro de ter um outro terceiro bateu no caminhão dele. E ele queria saber como é que funcionava a parte de lucros cessantes. E para quem está nos assistindo, quando a gente fala lucros cessantes, parou o caminhão, ele parou de gerar, né? Ele parou de fazer dinheiro aquele caminhão.
Ou seja, depois que você paga tudo, tem um lucro, você precisa daquele dinheiro lá. E é a analogia do homem, né? Do ser humano. Se é você que leva dinheiro para casa, você que paga as contas, você que contribui, você que está fazendo essa coisa funcionar, acontecer, se você não parar 1 hora para fazer um exame, daqui a pouco você vai ter que parar 1 mês. Perfeito. É isso? Perfeito. Perfeito. Olha só. A gente vai para um breve intervalo. Não sai daí, que a gente já volta. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
pouquinho, para você, que se você perdeu o primeiro quadro, eu acho que é super importante nós falarmos sobre sintomas, tá? Então, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele está dizendo o seguinte, que na fase inicial o câncer de próstata não apresenta sintomas. E quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão numa fase muito avançada, dificultando a cura. E aí, quando a gente fala dificultando, eu percebo que aqui pode estar até um pouco adocicada a história do dificultando a cura. Eu acho que é praticamente do tipo, não vai ter cura, tá? E na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, homens, sintomas, tá? Câncer de próstata, dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. Então, eu acho que é um ponto extremamente importante quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre a prevenção, sobre a conscientização, sobre a importância de ir no médico, de parar esse momento para fazer esse exame. Você tinha comentado também anteriormente que mesmo na ausência de sintomas, a partir dos 45, Sim. Com histórico, né, com fator de risco, que a gente falou no primeiro quadro, parte de obesidade, homens negros têm uma tendência maior, motorista de caminhão, fica atento com isso também, e com histórico familiar. Então, a partir dos 45 ou 50 anos, sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre aquele exame. Aquele exame. Felipe, os homens precisam entender que é um exame médico. De novo, né? O tratar esse assunto, ele deve iniciar, penso eu, né, em quem tem mais intimidade com você, abordando imediatamente. Não que outras pessoas, ou que a forma que nós fazemos hoje com o Novembro Azul não seja adequada, é claro que não, tudo certo. Mas, para tratar da mudança de cultura, inicia com quem você aceita num primeiro momento a sugestão, a palavra, a correção, a chamada. A minha mãe já me perguntou se eu fiz exame. Veja bem, minha mãe me perguntou se eu fiz exame. Não foi agora, mas já me perguntou, antes dos 50. Já pensou para o homem quando ele ouve a mãe dizendo? Não, ele ouviu a mãe chamando, é quase como uma orelha puxada. E aí? É uma ordem, né? Pronto. Então, de novo, a gente já falou sobre isso, é um tabu. E a gente quebra aqui, com cultura, com processo, e o processo passa pelas pessoas, com conhecimento, e, gente, não há necessidade do sofrimento. Eu já perdi amigos, corretores de seguro, no caso eram todos corretores e não foi um, justamente com câncer de próstata. Então, dois deles, inclusive, eu acompanhei, assim, sabe, vendo, um muito próximo, e é ruim, não tem necessidade de passar por isso pela falta de prevenção. Aí não faz sentido, né? E o câncer, eu acho que ele é muito silencioso, né? É o que a gente leu aqui. Então, por exemplo, quando começa a demonstrar um sintoma, quando ele começa a aparecer, é porque a coisa está muito feia, né? Ser assintomático nessa arrancada, e assim, quando a gente fala desse momento assintomático, é exatamente neste momento que ele precisa ser identificado no exame, porque o índice de cura é muito alto aí, porém o índice de cura é muito ruim a partir dos sintomas. Então, é disso que a gente está falando. Você acha que o exame de toque retal, ele mexe com a masculinidade? Mexe com o orgulho do homem? Eu acho que não mexe com a masculinidade nem com o orgulho, mas mexe com a criação comportamental de nós, homens brasileiros. Eu não sei se todos, tá? Porque eu não tenho esse conhecimento sincero. Mas o brasileiro tem. Ele tem um preconceito. Ele tem um preconceito, como a gente falou antes, né? Ele tem um preconceito, inclusive, de falar sobre isso, de abordar esse assunto, que dirá de fazer. Então, mas, gente, há que se fazer. Não tem essa... Porque eu faço esse trabalho, né? Você me acompanha, você já sabe, já participou de outros episódios. E às vezes eu fico perguntando se esse trabalho que a gente faz bate em alguém de verdade, assim. Quando eu digo bate, não é na agressão física, né? Mas chega em alguém, convence alguém
a pessoa daqui a pouco escuta e diz assim, cara, é isso. Ou você acha que tem alguma outra forma que a gente poderia divulgar para os homens a importância dessa conscientização? Você como homem, assim, né? Porque, por exemplo, nós mulheres, a gente tem, quando faz a campanha do Outubro Rosa, existe um apelo dos filhos, né? Você vai deixar seu filho sozinho? Você vai abandonar o seu filho? Você vai... E a mulher, ela é muito mais apegada a isso do que os homens. Essa é uma verdade que nós precisamos dizer, né? A mulher, ela é muito mais materna, né? Ela tem essa coisa sanguínea. Qual seria, se você tem essa ideia, se você consegue, qual seria um apelo para o homem? Que pegaria no homem? Assim, a gente falou antes, eu vou voltar aqui porque eu continuo achando que o melhor caminho é que lá na tua casa você passe a ouvir sobre isso. Cinto de segurança. Homens que já são pais. Essa é a faixa etária que habitualmente já são pais. Quando os filhos cobram, e aí filhas então... habitualmente filhas, porque as filhas elas habitualmente colam muito com o pai, então ela vai chegar lá no pai e vai dizer, como a mim, eu quero fazer um examezinho aqui, vou aproveitar, o pai vai fazer um exame. Como é o nome da tua guria? Ana Clara. Ana Clara, um beijo, viu? Vou aproveitar e mandar um beijo pra Ana Clara, né? Então, quando tu ouve isso bate de verdade, porque é aquele que depende de ti que está te pedindo. Então eu penso, e aí eu misturo os assuntos, tá? Eu penso que quando os teus filhos são educados para te falar sobre a responsabilidade, te chamar à responsabilidade que é tua, é um apelo muito forte. E fora todo outro que é este que fazemos, que é de alardear sobre a prevenção, alardear sobre o risco, alardear sobre o que devemos fazer desde 2003, um grande trabalho iniciado sendo feito em outro lugar. Então, por que não fazer? Mas a gente tem que encontrar as formas. A primeira forma que eu, no particular, entendo é que aqueles que são mais íntimos seus, e aí eu cito como exemplo seus filhos, comecem a te chamar a atenção para essa necessidade, assim como os filhos chamam a mãe. Uhum. Eu vi sobre a campanha, e as filhas e os filhos falam, eu sei disso. Então, isso toca conosco. Eu não estou aqui falando, eu estou dando o exemplo dos filhos, mas que sejam crianças na convivência, que sejam pessoas na tua convivência, amigos, amigas na tua convivência. Parceiros que te de vida, né? Parceiros de vida. Gente que se importa contigo, te chamando a atenção para aquilo que você não dá atenção. Homem, porque nós, homens, temos a mania de ir ao médico, e aí eu não estou generalizando, tá? Mas quase isso. A grande maioria. Temos a mania de ir ao médico quando já está correndo sangue. Então você não vai. Não vai. E aí diz, não, é porque é fortão. Não, é porque é medroso. É porque é corajoso? Não, é porque está com medo do diagnóstico. O homem não gosta. Ele não gosta nem de ir ao médico. É lógico, tem, de novo, né, gente? Eu não posso colocar isso como todos. Mas é bem próximo. É isso. E aí a gente fala sobre o exame de toque retal, que ele é um exame que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como o endurecimento, a presença de nódulos suspeitos. E aí a gente falou sobre o PSA, o antígeno prostático específico. Ele aqui também diz que cerca de 20% desta fatia dos homens com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal. É um susto, eu acho. Eu imagino que chegar lá, fazer o exame e dizer... Porque tu enfrenta toda uma barreira, né? Todo aquele medo de ir no exame, aquele receio. Aí você vai, chega o diagnóstico. Eu acho que deve ser extremamente difícil para quem recebe um diagnóstico. Mas eu penso também que se você recebe um diagnóstico desse e você não tem um preparo, um planejamento financeiro para esse momento. Porque ninguém quer, na verdade, né, Felipe? Vamos lá, venhamos e convenhamos. É o tipo de uma resposta que ninguém quer. Você tem câncer de próstata. Mas eu acho que se a pessoa receber um diagnóstico desse, ela não tem um plano de saúde, ela não tem uma reserva financeira, ela não vai ter condições de pagar um tratamento, né? Você falou muito bem, falado no começo, de
de ter uma dignidade no tratamento e deixar a família com dignidade, você viu que eu estou misturando diagnóstico com dignidade, que os assuntos eles se conversam, exatamente, né? Perfeito. Mas eu acho que a dignidade é algo essencial, assim. De novo, né? A nossa missão enquanto operadores do seguro é trabalhar a dignidade das pessoas, recompondo ou compondo, no caso de uma perda, as questões financeiras para que as pessoas mantenham a sua reta de vida, dignidade. A gente pegou aqui o exemplo da menina em que precisaram fazer uma vaquinha para um funeral, mas e se esse cidadão que recebeu o diagnóstico, ele tem uma cobertura de doenças graves? Contratou lá no seu seguro. Hoje, seguros de pessoas, quando você procurar o seu profissional e conversar abertamente com ele, dizendo quais as suas preocupações, ele vai providenciar um seguro tailor-made para você, sabe? Camisaria, vai fazer bonitinho para você. Personalizado. Então, procure, fale sobre isso com aquela pessoa que você tem pela sua confiança nos seguros. Você não tem ainda? Tenha. Procure. Corretor de seguros é esse cara. Vai falar com ele. E se o corretor de seguros... Amigo corretor, você não fique chateado comigo, tá? Mas o corretor de seguros que conversa com você sem falar da sua responsabilidade em fazer um seguro de vida, tá falhando contigo. É responsabilidade do teu corretor de seguros. Ele não é responsável só por fazer o teu automóvel, não é responsável por fazer só a tua residência, a tua empresa. Ele também é responsável, e muito, em falar com você da sua responsabilidade na prevenção e educação financeira a partir do seguro de vida. Guarda aí, tá? Porque se a preocupação do corretor for só a parte material, é só um business de verdade, né? E o cara que está pagando o boleto do seguro de automóvel está sem proteção, sem cobertura. É isso aí, a máquina, de novo, né? A máquina está desprovidida, está desguarnecida. A máquina de fazer dinheiro está sem seguro. Está sem seguro. É isso aí. É isso. Vamos falar sobre a cobertura de doenças graves. Vamos falar sobre a contratação de seguro. Eu queria que você contasse um pouquinho. Você está à frente do CVG de Santa Catarina. Vocês têm algumas iniciativas muito bacanas. Eu queria que você comentasse um pouco aqui pra gente. Vamos lá. CVG Santa Catarina. Maio de 2022, eu já digo isso sempre que falo sobre o CVG, nós tínhamos uma dívida com o Estado de Santa Catarina. Nós, então, operadores aqui na área, tínhamos uma dívida que Santa Catarina, um estado extremamente pujante, um estado forte e muito tradicional no seguro, não tinha seu CVG, Clube de Vida em Grupo. Então, maio de 2022, nos reunimos, eu convidei uma diretoria e hoje estou presidente do CVG em Santa Catarina. As ações do CVG ficaram um pouco prejudicadas em Santa Catarina e nós, te confesso, nós estamos meio parados, tá? E isso não é uma responsabilidade direta da nossa diretoria, isso sim pela movimentação que o mercado vem colocando, e a nossa diretoria, ela vem composta por grandes executivos, grandes operadores com bastante conhecimento, porém, todos passaram por uma transformação de mercado. O tempo destas pessoas passou a ser muito mais utilizado em suas operações, e isso nos prejudicou na doação de tempo técnico para desenvolver o CVG. Nós vamos nos reunir aí nos próximos dias para falar sobre ações, porque qual a ideia do CVG? Esteio técnico para toda a operação de seguros de vida. E ele precisa ser só os seguradores? É claro que não. Os corretores têm que participar, as outras entidades que estão ligadas não só ao seguro, mas ao bem-estar. Então, integrar pessoas, irmanar ideias, nós precisamos fazer isso. E essa é a nossa ideia aqui. Também ser braço cultural, técnico, de consulta, de levar a importância de seguro de pessoas. E o estado de Santa Catarina, volto a dizer, é um estado que marca muito sobre isso. É uma vanguarda que a gente precisava fazer isso. Então, o CVG nós somos o bebê do CVG no Brasil.
e não dá para a gente comparar aqui, me perdoem, eu não vou citar todos porque posso cometer uma delicadeza, mas eu não posso aqui me comparar com as atividades, por exemplo, que tem lá no CVG do Rio, Edson Calheiros, meu irmão presidente, um abraço. Inclusive, era para ele estar aqui hoje, por motivos de saúde ele não pôde comparecer, mas a gente deixa aqui o nosso grande abraço para o Calheiros, o desejo de melhoras e que logo ele possa estar aqui com a gente no podcast. Logo. Então, CVG Santa Catarina ainda não tem toda essa caminhada, mas tem uma diretoria forte para isso, nós vamos nos reunir para trazer aqui uma prestação de contas para todos vocês de uma maneira diferente. Iniciativas, né? Assim, para contribuir. Ações, vamos integrar para trazer ações modernas e voltadas para o nosso segmento. Show de bola. Me coloco à disposição como corretora, coloco à disposição o espaço do podcast para vocês. Então, quando tiver pautas, temas, lançamentos, acho que é bacana a gente também mostrar para o público final o que é feito, porque é toda uma preparação, né, Felipe? Tem todo o trabalho. É todo o trabalho que a gente monta, que a gente leva para as pessoas, para o público final, é simplesmente um trabalho, não, eu acordei, tá aqui, é isso. Não, a gente faz toda uma preparação para poder levar algo bacana. Então, acho que é interessante a gente poder divulgar também. Obrigado. Isso é importante, essa é a ideia. Trazer as pessoas, despertar as pessoas. Hoje você está à frente do Grupo FETRA como Head de Seguro de Vida, Benefícios. Isso aí. Conta um pouquinho desse trabalho pra gente, o que você vem fazendo, como é que quais são as iniciativas para a gente poder trazer cada vez mais corretores falando sobre o tema. A Grupo FETRA e esse trabalho que venho realizando quase há 3 anos, uma grande felicidade, um presente depois de 30 anos de trabalho, ter o presente de trabalhar com pessoas como o Grupo FETRA, né? Tenho mais do que amigos, são referências lá. Eu vou, de novo, para não ser indelicado e não citar todos os sócios que lá estamos, mas vou polarizar no Rogério Bruch e no Luiz Barazutti, que são os fundadores. Barazutti, fundador, o Rogério, uma mola propulsora no negócio. E nós temos hoje aí acima de 50 colaboradores. Então, um grupo grande, uma equipe grande. Nós temos uma equipe montada na área de benefícios que nasceu como vida, né? Eu fui chamado pelo Rogério, então, para montar a área de vida no Grupo FETRA, então, FETransporte Brasil. Começamos esse desenho e a partir de feito hoje já existe uma estrutura então de benefício e vida voltada para grandes parcerias, médias parcerias e pequenos negócios. Ou seja, o Grupo FETRA entendeu e se preparou a partir de suas parcerias para atender todas as oportunidades de negócio. E de que maneira? Naquilo que é o segredo que ninguém me tira no seguro. Nós vamos evoluir em produto, nós vamos evoluir na questão dos dados. A inteligência artificial está aí, mas nada tira o atendimento. O Grupo FETRA é especialista em atender. Corretor de seguros, atendimento. O tete-a-tete, né? A pessoa... não só o tete-a-tete, mas a assim, atenção no tudo. Isso. Eu gosto muito desse tete-a-tete. É óbvio que como o meu braço de atuação é Brasil, isso nem sempre é possível. Mas o ideal é quando você invariavelmente, quando você conversa com o corretor de seguros, e isso nós fazemos muito no Grupo FETRA, e fala sobre negócio, eu não estou falando que você vai até lá para tomar só o café do corretor de seguros. Estou falando que você vai lá como um técnico de seguros, um agente de negócio, de solução, para falar sobre tudo, inclusive sobre o café. Mas falar sobre negócio, invariavelmente, acontecem negócios. Quando você vai à seguradora, nós vamos até a seguradora, o nosso fornecedor, e conversamos sobre oportunidades, invariavelmente ocorrem negócios. Mas de que forma isso? Atenda o seu fornecedor, atenda o seu corretor e esteja pronto para em todo momento ser o parceiro de negócio que estas pontas estão esperando. Esteja pronto. E aí, te falando do Grupo FETRA e como eu vejo com uma extrema paixão nesse desenho que faz, tem uma equipe maravilhosa, trabalho com pessoas maravilhosas, a gente tem desenvolvido um grande trabalho, com muita coisa ainda para fazer. Deixa eu te perguntar, você comentou sobre a inteligência artificial.
Tu acredita que as pessoas, que o homem, quando ele vai contratar um seguro de vida, ele possa ele possa preferir, por exemplo, fazer a contratação de forma digital? Depende. Você acha que ele pode se sentir mais à vontade? Depende do tipo de seguro. E aí nós começamos as atualizações de um momento, né? Tá. Dificilmente aquele seguro mais elaborado. Lembra quando eu te falei, precisa fazer um estudo sobre o teu seguro de vida, procura um corretor de seguros? Jamais vai ser, não vai acontecer. Não vai, pelo menos, sabe aquela palavrinha que todo mundo fala? Tem que escalar a venda. Não vai funcionar para esse tipo de negócio. Penso eu, tá? Para esse tipo de negócio. Mas é óbvio que tudo aquilo que é menor, micro, e que não vai mais ser necessária a ação muito técnica, e aí do corretor e da seguradora, que vai para a prateleira do 1,99, o cidadão vai buscar aqui. Ele vai buscar na facilidade que faz parte da nossa vida hoje. Sim. Então, é por óbvio, ele vai buscar aqui. Mas tudo aquilo que requer atendimento, atenção e principalmente pós-atendimento, ele não vai fazer ali. Ou pode até fazer no primeiro momento, mas no primeiro de sabor ele volta. Porque é uma venda consultiva, né? Exato. Entender o momento da vida daquela pessoa, entender se tem filhos, se não tem, qual que é a idade, qual é a renda mensal. Então, é uma venda muito personalizada, né? Sempre. É difícil você vender um seguro de vida taxado e faz aqui, entrega para todo sair distribuindo, porque é muito difícil você fazer isso, né? Cada pessoa tem uma singularidade da vida dela. Eu iniciei no ramo de automóvel, né? Iniciei lá na área de sinistros, bem meninão ainda, que era Zurich Anglo, assim. E dali para frente eu fui entendendo uma coisa sempre óbvia. O brasileiro é o seguinte, ele não tem perna, o brasileiro tem roda. Entendeu? O brasileiro é apaixonado pelo carro dele, ele tem roda. Né? Então é o seguinte, quer incomodar o brasileiro? Atrasou o seguro de vida dele. Depois eu vejo. Não, nem vê. Furou o pneu do carro dele. Na hora. O cara tá doido. Então, assim, cultura. E o corretor de seguros é quem precisa despertar este negócio, essa responsabilidade e, principalmente, essa importância. Eu não estou aqui, gente, por favor, tá? Eu não estou aqui dizendo que o que ramo é melhor e o que ramo é pior. Todos são importantes. Esse é um negócio importante. É um negócio que mantém sociedade em pé. O seguro pense no seguro assim, tá? O seguro é um pilar que mantém sociedades em pé. Diversas. Se você pesquisar o que os seguros devolvem para a sociedade, você vai entender o que eu estou falando. Mas é tudo numa questão de você demonstrar qual a importância disso. E essa responsabilidade é nossa, operadores de seguro. A gente começou a conversar, quando eu te fiz o convite para vir aqui no podcast, nós falamos sobre um produto para os homens. Aí você comentou, Maria, quando a gente fala em produtos para o homem, a gente tem algumas coberturas que se encaixam na hora que ele faz a contratação. Então, vamos fazer um passar aqui a respeito das coberturas básicas a que ele vai ter contratado. E eu acho que a gente pode puxar um pouco para essa parte da cobertura Novembro Azul. O que tu acha? Na verdade, sim, isso é muito geral, tá, gente? A gente está aproveitando a bandeira, aproveitando a cor e o Novembro Azul. Mas quando você fizer um seguro de vida, procure trazê-lo de maneira completa. Garantia básica, morte acidental, morte natural. Indenização especial, quando você tem uma morte acidental. Tem muita gente que diz, que dobra. Não, não é que dobra, é uma nova cobertura que você também recebe se existir uma morte por acidente. Eu sei que é um chavão e muitos que estão me ouvindo já conhecem, mas isso é básico. Invalidez, gente, seguro de vida sem contratação de invalidez é bobagem. Você precisa contratar. Então, e custa bem pouquinho, tá? Aí agora, as diversas companhias estão trazendo também, agora não, já tem algum tempo, trazendo coberturas como doenças graves. A partir do diagnóstico, você recebe, para tratamento. Eu sei que você me perguntou diretamente sobre o homem, porque, de novo, a gente está na bandeira. Mas eu gosto de pensar isso para a pessoa. Entendeu? Tanto os homens, é óbvio, gente, existem momentos de diagnósticos e de tratamentos, inclusive nas idades diferentes para homens e mulheres. Tá? Então,
certo sobre isso não é uma dúvida. Mas o seguro, ele precisa... É lógico, a gente tem... As companhias de seguro vão modular os seus produtos e lançar o produto mulher, e lançar o produto homem, a gente já tem... Mas eu gosto de que o seguro, ele tem que nascer na base, a pessoa. E as particularidades vão dependendo da consulta técnica que você vai ter aí com o seu corretor de seguros. Então, esse é um pensamento que eu tenho, é lógico, que não, eu quero um seguro apenas para mulher. Vamos buscar, para o negócio. Mas na consulta técnica, eu, pelo menos, sempre vou dizer a mesma coisa. Digo, ó, quem sabe você começa por aqui. Tipo um básico bem feito. Exatamente, você tem que iniciar. Faça. O básico tem que ser feito. Você quer iniciar pelo complexo? Inicia pelo básico. Começa a fundação da casa, né? Contrata as coberturas bem contratadas, uma morte básica, uma indenização especial por acidente, funeral, uma invalidez. Né? E a gente fala sobre a morte, mas a morte ela é uma indenização para a família que fica. Quando a gente fala da invalidez e a gente fala sobre você ter uma vida, uma qualidade de vida pós-invalidez, isso custa muito dinheiro. Uma recuperação, caro. Um tratamento, para que a sua família consiga. Então, hoje, tu ainda tens o seguro raiz lá, com aquelas coberturas bem básicas, mas você também tem seguro com coberturas extremamente desenhadas. Então, ao consultar o seu corretor, porque aqui a gente vai discorrer demais, tá? Mas pense, e a gente pode fazer num outro dia, se você quiser falar sobre coberturas especiais do seguro. Bora. Desenhos, a gente faz, tá? Bora. E aí a gente convida alguém, inclusive aqui na Minha Vida Protegida, falar sobre isso, que é importante, e a gente fazer os desenhos e as variações que temos. Mas, por favor, comece com o básico, faça, ofereça corretor e faça. Perfeito. Olha só, você que está nos assistindo, quero te fazer um convite. Está aparecendo na sua tela o número do Pix da AMA de Itajaí. O podcast Dá Uma Segurada é um dos colaboradores da AMA de Itajaí e eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a AMA. É a Associação dos Pais e Amigos do Autista de Itajaí e se você puder contribuir, independente do valor, às vezes pode parecer um valor pequeno, mas a AMA de Itajaí precisa de ajuda, inclusive agora, se tiver alguém assistindo, puder participar com a doação de produtos pedagógicos, é uma das coisas que a equipe da AMA de Itajaí vem solicitando para poder ajudar lá na AMA, tá? Se você está nos assistindo, se você ainda não se inscreveu no canal do podcast, por favor, este é o momento, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, à orientação e à informação. Chegamos ao final. Chegamos ao final? E eu queria que você deixasse uma mensagem de encerramento para os homens neste mês super importante. Você, meu amigo homem, entenda que a responsabilidade de prevenir uma tristeza na sua casa é sua responsabilidade, é minha e é sua responsabilidade. Você quer que os seus sintam dores porque você não se preveniu? Eu tenho certeza que não. E as dores que eu falo são as dores das lágrimas, então faça a sua parte. Tem muitos meios para isso, muitas pessoas que estão prontas para te ajudar. Procure um exame, procure seu médico. Não tem motivo para que isso não seja feito. Respeite seu tempo, cuide da máquina. Fique bem, Deus abençoe a todos. Muito obrigado por mais essa oportunidade de a gente estar juntos falando daquilo que é importante demais para nós. Falando de prevenção, falando de seguro de vida, falando da paixão que é deixar o cuidado por outra pessoa. Paixão. De novo, prova de amor, tá? Prova de amor. Dê essa prova de amor para sua família, deixe lá, uma prova de amor, faça um seguro, gente, faça um seguro para que quando você estiver ausente, sua família não passe uma necessidade, não fique devendo favor para ninguém. Previna-se, faz parte do nosso negócio, faz parte da nossa vida. É isso, pessoas, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Quando o Felipe voltar, nós vamos falar sobre Minha Vida Protegida, coberturas exclusivas e diferenciais do seguro de vida. É isso, né, Felipe? Até lá. Até lá. Fique bem, fique com Deus. Até a próxima. Tchau.